Olá, povo querido, naves maravilhosas. Só eu mesmo para fazer, né? Uma live com vocês nesse horário. Seja bem-vinda, Márcia. Eu vou falar sobre essa energia do mês de agosto, gente, o mês 8. Olá, Vânia Gadini, Mariana. Sejam bem-vindos, podem se achegar. Então, a gente vai falar sobre essa energia poderosíssima que fala o número 8. Sabe aquela bola preta, que é a mais desejada ou a mais temida dentro da sinuca? Boa noite, lindona. A gente vai falar sobre essa energia do 8, que é um número considerado poderoso. Ele é um número ligado a transformações, é um número muito ligado a grandes metas assim de desejos e realizações. O número 8 ele é considerado um número da prosperidade, da abundância, da plenitude. Em algumas culturas, inclusive, considerado o número de Deus, porque fala de poder. O poder que pode ser utilizado de forma divina, como o poder que pode ser utilizado de uma não boa ação, uma não boa expectativa, uma não boa utilização, manutenção. Olá, Jaque! Seja muito bem-vinda! Antes de eu começar essa live, eu pensei muito, gente, assim, de gravar, de postar, porque é um momento, particularmente para mim, depois que eu fiz a harmonização da minha assinatura com o número 8, é um número que a gente tem muita expectativa e a gente também é cobrado muito para realizações. E eu tô no meu mês pessoal 9 também, então eu tô sentindo as coisas de uma forma muito intensa. E nós estamos vivendo um ano universal 7, que já fala, sabe, da gente estar muito conectado, da gente se questionar muito, da gente voltar para essas questões mais psíquicas. E hoje é um portal maravilhoso, gente. E eu não poderia deixar de vir aqui para falar com vocês sobre essa energia desse mês 8, que é um mês voltado para as nossas transformações. O que o 8 ele vai fazer? Quando a gente pensa nesse formato, nessa forma do número 8, ele pode se apresentar de algumas formas, de algumas maneiras. Eles colocavam, antigamente, nessa configuração do 4, da materialização da matéria, como se fossem dois quadrados, um em cima e um embaixo. O 8 é considerado o 4 que deu certo. O 4 que já fala de uma atitude muito voltada para trabalho, para você construir algo. Fala de esforços, fala de ética, fala de retidão, né? Os 4 lados iguais. Ele vai falar dessas questões de organização, de planejamento. Para a gente construir algo, a gente tem que a gente vá ordenando esse caos. Então a gente faz um processo mesmo, de etapas, de parâmetros. Então isso exige que a gente tenha no mínimo um planejamento. Que a gente queira sim construir algo, que seja algo que venha a somar. Construção como soma. O trabalho como algo edificante. Aí vem tudo isso, o edifício, as construções, as obras. Muitas das vezes, inclusive na letra hebraica do 4, é chamado Dalet, está muito associado a esse esforço, a esse trabalho. E lá, inclusive, na Índia, quando a gente pega esse nome Dalet, está muito ligado a castas, sabe? Está ligado a essas questões de raízes, essas questões relacionadas, assim, às divisões que são feitas até dessa parte social. Então, é considerado muito também um homem pobre. Então, é aquele homem que vai trabalhar muito. A gente passou por períodos relacionados a escravidões, Quanto que a gente ainda não se escraviza hoje? Então, a gente tem a opção de trabalhar essa energia de construção. Olá, Andréia! Tudo bom? Seja muito bem-vinda, Alê. A gente tem como utilizar essa energia de construção para algo que seja para nós, para a sociedade, para a família, visando segurança.
visando aquilo que a gente precisa de trabalhar de... O que a gente fala desses 4, né? Segurança, a gente ter um conforto, a gente se sentir protegido. O 4 dentro da astrologia vai falar dessa 4ª casa que está muito ligado ao signo de Câncer, que vai falar dessa coisa de você estar ligado às memórias, à ancestralidade, à família, à parte emocional, mas também aquilo que a gente cria de estrutura, de alicerce, de base. Quando a gente passa pelas 7 etapas primeiras e evolutivas, a gente tem os setenários. Então a gente vai vivenciando essas energias de 1 até o 7. Com 7 anos a criança, né, passa por uma grande fase de transformação. A gente passou pelo mês 7, que é esse ano que a gente está vibrando de energia universal 7, onde vai levando a gente a esse contato agora mais voltado para a nossa essência, para uma conexão com a nossa própria espiritualidade. Muitos podem ir para o lado da religião, mas é como se fosse o seu momento de voltar-se para si. O 7 vai estar muito ligado ao signo de Libra. É aquele que vai fazer ponderações, aquele que vai fazer questionamentos, aquele que vai trabalhar diplomacia, mas aquele que no tarô é o carro, que vai preparar o seu carro para avançar. É o fruto que aí está já pronto, mas ainda não está maduro e vai se aperfeiçoar, amadurecer. Vai falar de contemplação. Todos nós esse ano estamos num ano de questionamentos. Um ano onde a gente vai tentar formar, direcionar o nosso carro, novas rotas. E quando chega, gente, essa primeira parte evolutiva de 1 a 7, o 8 já vai ir para uma nova fase. Uma fase ligada à transformação. É um renascimento. A gente está nascendo novamente, se dando a oportunidade de vivenciar morte e vida. Por isso que para algumas culturas, às vezes, a gente vê numa crença popular que o mês de agosto é o mês de agouro, né? É agosto de Deus, é como se às vezes não fosse bem quisto. E isso é uma crença, porque na verdade é um mês poderosíssimo. A gente sai aí de uma energia até dentro da parte da escultura dos orixás, uma energia de Nanã, vindo agora para uma comemoração Iemanjá ou Mulu, onde a gente vai trabalhar essa grande parte ligada, né, à mãe das cabeças, essa parte do ar, a espada, que no tarô a carta 8 representa, que é a carta da justiça. Então a gente tem a balança de Libra, as ponderações, e a gente tem a espada do discernimento. A gente precisa dar fim àquilo que não nos leva mais a um progresso evolutivo. O 7 vai trabalhar a evolução, vai trabalhar esse fruto aperfeiçoado, e o 8 é a colheita. É a lei do karma. Então ele trabalha justiça. É a causa e o efeito. Quando a gente olha nas leis herméticas, o 8 ele trabalha muito o processo da lei da correspondência. Assim como em cima, assim é embaixo. Não igual, mas análogo, correspondente. Fala de analogias, fala de simbolismos, fala da mesma forma que a gente lida com as nossas emoções internas, e isso vai ser um reflexo na nossa parte externa, na nossa parte física materializada, na nossa saúde, inclusive. Então a gente tem visto muito serem abordados hoje em dia as doenças como aspectos mesmo de somatizações, de materialização na parte física de algo ligado à nossa parte emocional. E o 8, gente, está muito relacionado a essas profundidades emocionais que a gente precisa trabalhar. Na tônica até de Escorpião, a 8ª casa dentro do zodíaco é a casa da morte. Sexo, poder e transformação, que é a casa de Escorpião. E aí tem uma frase, eu sempre falo isso, uma frase que o Samir Aboud repete sempre, eu não sei se é dele, que muitos estão dispostos a renascer, mas poucos estão dispostos a morrer. Para a gente avançar, para a gente renascer, para a gente buscar uma nova colheita de nós mesmos, o melhor de nós mesmos, a 8ª maior, gente. Na música, quando a gente... Por mais que a gente não estude música, eu não estudo música, mas a gente já ouviu falar nisso, né? É como se fosse por uma nova face, um reinício numa 8ª maior, algo mais elevado.
Esse 8 vai falar: olá, Michel, tudo bom com você? Seja bem-vindo, Rômulo. E aí vai falando desse momento, dessa oitava maior, onde a gente tem que sim se aprofundar, ir fundo nas nossas emoções, nos nossos medos, nos nossos pesadelos, e olhar o que precisa trabalhar regeneração. O nosso grande poder pessoal de regenerar as nossas emoções. Obrigada a você, Michel. Uma das tônicas de Escorpião é: na profundidade do sentir, eu transformo. Essa é a energia de autorresponsabilidade executiva. E o que Escorpião não transforma, o que a gente não transforma, a gente somatiza. É um conceito celular. Uma célula que não consegue trabalhar suas renovações e que vai se apropriando de funções que não lhe dizem respeito, elas vão degenerando. E aí a gente pode olhar para essas questões nossas de sombra que não são trabalhadas. Aquilo que a gente tenta esconder embaixo do nosso tapete, no nosso inconsciente. Então, o conceito do 8 está muito relacionado àquilo que não pode mais ser tamponado. Tá falando daquilo, aí vem essa energia, né, de Obaluaê, que precisa ser estourado, que precisa ser manifestado. A flor da pipoca, sabe? E que trabalha a nossa cura. Olá, Mônica, tudo bom? Então, tudo aquilo que a gente tem que mergulhar, olhar dentro de si e botar para fora. E o que a gente não coloca para fora, o nosso corpo inteligente vai manifestar. E aí, muitas das vezes, em muitas religiões, muitas espiritualidades trabalham de uma forma mais elevada a dor, a cura, a doença como uma graça. Se a gente pudesse olhar para a nossa doença como uma oportunidade de graça, a gente tinha ali uma libertação. Tô potencializada no rosa, Luci. Ana Nassif para ser feliz. O 8, uma das cores, a gente dentro da numerologia a gente trabalha não de uma forma limitada, mas aquelas cores que podem potencializar a ativação daquela energia, daquela vibração. E o 8, ele, pegando o gancho aí da Lu, ele tá muito relacionado nessa cor de abundância e prosperidade ao rosa. E até, gente, olha, eu vim com esse brinco aqui porque tem uma tonalidade de rosa que é o fúcsia, que é muito associado a essa cor do poder. Por quê? E aí que eu quero que vocês entrem nessa viagem comigo. Dentro do nosso corpo, a gente tem um órgão que trabalha uma coisa muito forte do 8, que se chama fluxo. Se vocês olharem o formato do 8, ele é um fluxo. Ele é um grande campo de força que precisa ser trabalhado de uma forma flexível. O 8 ele fala de flexibilidade, de poder executivo, de gestão. Ele fala desse poder de abundância de forma adulta. Porque o 8, ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. O 8, ele faz dinheiro. Ele trabalha o mérito, ele trabalha o desejo e a realização. Então, é o que você deseja, o que você planeja, o que você coloca a sua mão, o seu conhecimento, a sua autoridade, o seu esforço, a sua expertise. Ele já deu certo, ele já trabalhou, ele já vivenciou o 4. Agora é a hora dele trabalhar botar ali o seu servir de uma forma que venha a gestar, venha a gerenciar uma situação. Então ele vai ordenar o caos, assim como o universo, gente. E aí ele participa de todos esses processos. Ele é processual, mas de uma forma de chefe, executivo, com uma visão mais ampla. Ele trabalha esse olhar de cima. Então é o desejo, a execução para a sua realização. E quando a gente olha, até na física quântica hoje em dia tem trabalhado muito esse conceito, né? É como se fosse a metade de um 8. E realmente é uma ordenação, né, dentro da geometria sagrada, do universo, do infinito, desse poder. E quando a gente olha esse 8, o formato dele vertical,
né, o número 8, ele está relacionado muito a essa ligação dos três campos de força, né? A parte material, que seria o centro, a síntese, e que está muito relacionado à nossa própria espiritualidade, com o que está na terra, com o que está no céu. O que está visível e o que está inconsciente. E é esse inconsciente que a gente precisa mergulhar. É esse inconsciente que a gente precisa tentar ter uma forma de estar direcionando para não ser direcionado por ele. O inconsciente que vai nos guiando enquanto a gente, né, não consegue conhecer essas leis do universo. E nós somos universos. Pelo amor de Deus, vou tentar gravar, né? E o rosa fala de amor, isso mesmo. Quando a gente olha a Via Láctea, gente, ela é branca, mas ela tem tonalidade rosa. Quando a gente olha esse coração, o quarto chakra, está muito relacionado a esse cardíaco, aquilo que pulsa. Ele fala dessa energia realmente de fluxo, de entrada e saída, daquilo que nos move, que é o sangue, que é a vitalidade. O 8 está relacionado, a letra hebraica do 8 é Shet. Shet. Não sei se é assim a melhor pronúncia, tá, gente? Não estudo tão a fundo assim as letras hebraicas. Mas o Shet, ele vai ter um simbolismo relacionado à energia vital. E quando a gente olha esse 8, esse formato do 8 dessas duas serpentes, está relacionado à Kundalini. E quando a gente vai olhar ainda esse 8, como é o nosso corpo, se é fluxo daquilo que nos leva de energia vital, a nossa gana, a nossa garra de avançar, de viver, de vida, o nosso sangue é vermelho. Mas essas artérias que fazem parte de toda a circulação do nosso sangue, são duas artérias, né? O sangue arterial e o venoso. Tem aí duas cores, o azul e o vermelho. Quando a gente olha essas duas cores primárias, do azul e vermelho, elas fazem parte da configuração desse rosa, desse fúcsia. Quando vocês olham lá no estudo das cores, o fúcsia é como se fosse essa crista do galo, sabe? É um rosa relacionado a esse amor, essa prosperidade, mas com pingos de azul e pingos de vermelho. A balança perfeita de céu e terra. A densidade do céu, o azul, os conceitos elevados e, se a gente está aqui no mundo da matéria, saber vivenciar o caos dessa densidade da matéria. Senão a gente não estaria aqui, nessa oportunidade de regeneração. Vai ser lindo! O 8 está muito relacionado à matéria, sim, porque é como se fosse essa grande realização aqui no mundo da matéria. Mas como eu falei, são esses três mundos. Tem a parte material, tem a parte emocional, que são as águas dessas emoções. Não à toa, Iemanjá vai trabalhar com os oceanos, que é chamado de Calunga Grande. E também tem a parte espiritual. Sem essa síntese da espiritualidade, nós estamos à deriva nesse grande oceano. O chakra cardíaco, ele tem duas cores, olha que bacana. É rosa, né? Tem o vermelho do chakra básico e o branco do chakra coronariano. Então, dentro desse chakra cardíaco, olha só que bacana. Ele tem duas cores que a gente fala que são muito predominantes no cardíaco. O rosa e o verde. E quando a gente olha, dentro dessas divisões são 12 pétalas do Anahata, né? Desse chakra cardíaco. As 12 pétalas desse lótus, desse maravilhoso, dessa grande flor que nasce ali, né, no lodo, e ela consegue ser pura. E o 12 está exatamente nesses quadrantes, né? 4 vezes o número 3 dessa manifestação. Então, gente, o 4, bem trabalhado desse mundo da matéria, se ele souber vivenciar essas elevações, ele consegue ir para essa oitava. Esse oitavo que é o mês de agosto que a gente está vivenciando. Um mês tão profundo. Dentro dos positivos desse mês de agosto, voltando só para essas questões, né, desse formato do 8 como infinito. Ele, dentro do ocultismo, esse infinito é chamado de Lemniscata. Ele está dentro desse 8 na horizontalidade, né? Ele fala muito dessa divisão céu e terra, seria o 8 na vertical, mas ele deitado é do conceito também do tempo.
O que a gente vivenciou do passado até o presente, a gente consegue contar. E a gente tem todas as perspectivas do presente ao futuro do que é infinito. Não tem algo mais maravilhoso de saber que a gente tem infinitas possibilidades de transformações a partir do que a gente faz do nosso presente. Então o 8, ele ao mesmo tempo que ele vai falar desse efeito, a lei do karma, a colheita, a gente não vai colher morango se a gente estiver plantando uma banana, né, gente? A gente não tem como cobrar do universo algo que a gente não está fazendo por onde. Ele trabalha com esse conceito desse bumerangue, que o que a gente manifesta, a gente tem de retorno. Físico ligado ao espiritual, a Lemniscata. Isso, inclusive, no tarô, são duas cartas que apresentam essa Lemniscata muito forte, que é a primeira carta, que é do mago, que vai falar desse Uno, e depois o duplo Uno, né, que é o mestre número 11, a carta da força, que também vai possuir essa Lemniscata. Até eu tô com a carta da força aqui, ó, esse formatozinho do infinito, né, na cabeça dessa grande figura que está serena, dominando aí os seus leões, os seus monstros internos. E essa carta representa uma carta da força, mas que alguns tarólogos também falam como carta do número 8, né, relacionada à justiça. Fala dessa força interna. Está muito ligado à 11ª casa, que fala uma casa de aquário, fala dessa carta da expansão da consciência. A consciência está sempre muito forte. Mas o 8, que é a carta em questão, é a carta da justiça, a lei do karma. Na verdade, não é punitiva, é o justo. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Olá, Nanda! E Marilene, sejam bem-vindas. Larissa, maravilhosa. O que a gente planta, a gente colhe. E aqui tem dois conceitos ligados, né, assim, diferente do 4, que é o do imperador, que é maravilhoso, que é o grande senhor da matéria. Ele está sentado sobre um trono, que na verdade é o cubo da matéria, né? E tem uma figura aqui muito importante, que é uma águia, mas que na verdade é Fênix, que representa muito esse 8 bem trabalhado. E aqui nessa carta da justiça, ela também está sobre um trono que não é confortável, é um trono reto, dessa retidão bem trabalhada de ética, de valores, de moral, mas de autoridade daquilo que você colhe, né? Daquilo que você valoriza do seu próprio esforço. E ela tem aqui dois elementos muito importantes dentro dessa justiça, que é a balança, ligado ao passado, né? Ao discernimento que ela traz dessa evolução, que foi o mês 7, foi a carta 7 desse carro, dessa evolução, dessa fé, dessa espiritualidade, desse discernimento. Ponderação, né? Quando a gente fala do 7, a gente fala de Libra. Pessoas que têm que trabalhar as ponderações de forma justa, né? Os librianos normalmente são muito justos, não gostam de injustiças, mas que às vezes também de ficar só ponderando, se não tiver uma finalização, vira aquela sombra, aquela questão dos indecisos, né? Que as pessoas tanto falam assim de estereótipos. Mas não somos estereótipos, gente. Tudo é um equilíbrio dessas energias. Então ele trabalha aqui a balança do 7 e já a espada da justiça. A espada que está muito relacionada dentro do elemento, até dos 4 elementos, dos 4 naipes do baralho, como inteligência. O mental, manas, vayu, é aquilo que nos leva a essa conexão com o universo. O princípio do mentalismo, o universo é mental, mas o que nos diferencia de todas as demais espécies aqui desse mundo manifestado e denso? A inteligência, intelegeres, selecionar dentre. Lembra muito, né, Lucilena Galvão falando isso? E é essa espada, que ao mesmo tempo pode nos proteger e ao mesmo tempo pode ser usada como ataque. O poder da palavra manifestada. Então, dentro dessas ponderações, o que o 8 da justiça prega? Ponderou, olhou os dois lados da moeda, os dois lados numa situação, os dois lados das pessoas que estão ali se pronunciando, os dois lados da sua vida, sua sombra, sua luz. O que vale a pena regenerar? O que vale a pena ser transformada? Mas aí toda transformação vai deixar algo para trás, algo precisa morrer. São essas mortes que a gente precisa trabalhar. E não existe cura se não olharmos para a ferida.
E isso é doloroso. Olhar as nossas sombras, olhar aquilo que muitas das vezes nos aprisiona e trabalhar essa cura. Então é preciso mesmo, como o Sami fala, né? É preciso morrer para a gente poder renascer. E poucos de nós estão dispostos a fazerem as suas próprias mortes. Então, dentro de um positivo, gente, o 8 ele vai trabalhar muito transparência. É cartas na mesa, sabe? Se você quer se relacionar, ter na sua vida relações com todas as suas pessoas do meio de trabalho, ambiente familiar, se você quer prosperar, você tem que deixar claro os seus desejos. O papo tem que ser direto, objetivo, dizer ao que você veio, o que você quer. O 8 fala de negócios, fala de contratos, fala de heranças. A lei do karma vai falar isso, né? Dinheiro inesperado que às vezes surge, questões de negociação para tudo. Mas dentro de uma negociação é ali de dois lados, essa balança que tem que ser levada em consideração. Os limites pré-estabelecidos, papo reto mesmo. O que eu quero, o que eu posso e estou disposta a oferecer e o que a outra pessoa, o funcionário, a pessoa com quem você está negociando uma compra, uma venda de um bem, de um imóvel, o que aquela pessoa vai ter para te dar em troca. Relacionamentos ligados a valores. E aí a gente está no período de agosto onde 2 signos trabalham fortemente para nos ajudar a esse 8. 5 de Leão, que traz ali questões ligadas à autoconfiança, brilho, poder pessoal. O 8 também trabalha com poder pessoal, gente. São 3 poderes no 8. Poder pessoal, poder material e poder espiritual como síntese. E ainda tem mais um poder, são 4 poderes na verdade, que entra aí o poder sexual. A grande criatividade também, as grandes transformações também. Inclusive de cocriações, né? A Nanda tá aqui, ela pode dizer, a gente fez uma live ano passado falando sobre essa questão até da energia sexual, o tantra e cocriação, muito bacana. Ainda tenho até aqui no meu feed. Então, dentro dessa energia que o 8 vai trabalhando, o que tem que ficar para trás? Dentro dessas negociações, o que a gente esconde? O que a gente tampona? O que a gente coloca lá embaixo do tapete? O que a gente joga para o inconsciente? O que é trauma? O 8 trabalha isso. É doloroso mexer em traumas, mas se a gente quer transformar e se a gente quer regenerar, a gente precisa ter coragem. E aí esse leão, esse 5, vem para nos dar essa força de coragem. Primeira força do 5º chakra laríngeo, ligado à espiritualidade também, mas da autoexpressão. Expressar ao universo o que você deseja. Se comprometer com o universo em executar esse desejo. Em ter força para fazer esses desejos acontecerem, se realizarem, manifestarem. Somatizarem de forma positiva. Quando a gente não ganha e usa esse poder de forma positiva, vai para as somatizações, doenças autoimunes. O escorpião pica a própria cabeça. Muitas das pessoas têm passado por turbulências relacionadas a essa parte psíquica, mas se não souberem trabalhar isso num equilíbrio, numa inteligência emocional do 8, grandes questões acontecem, ligadas até essa morte em vida, né? Essa desistência em vida, essa procrastinação, a anulação, a castração sexual, material, ao sucesso, vai para o fracasso. O fracasso que não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Escorpião, ele vai nos ensinar sobre resiliência, sobre a grande capacidade simbólica que esse animal tem de sobrevivência nos ambientes mais inóspitos. E ele não fica muito aparente, ele está ligado muito ao inconsciente. Por outro lado, quando a gente trabalha esse outro elemento do 8, num elemento ar, é a águia. É aquele que, né, até símbolo dos Estados Unidos e de outras potências, é aqueles que sabem exatamente o que querem e vão atrás e fazem. E têm uma grande visão e olham de cima, mas estão dispostos a morrer. A águia, ela arranca a unha, ela arranca a pena, ela arranca o bico, quando ela vê que tem ali uma outra força regenerativa, um novo, muito melhor e mais potente a vir. Um dos símbolos ligados aí a esse 8 também vai ser relacionado a Fênix, aquele que renasce das cinzas na mitologia, né?
E a Fênix também tem esse grande poder curativo. Olá, Grazi! Maravilhosa! E a Fênix, antes dela renascer, ela também chorava. Ela tem a generosidade, esse 8, essa abundância, não é egoísta, tem que ser para todos. A cura está através das nossas dores bem trabalhadas. Inteligência emocional. Tudo bom, Gláucia? Muito bom ter vocês aqui, gente. Sejam bem-vindos. Então, poder executivo. Poder. É o grande anel do poder. Se ele bem trabalhado, ele tem um grande poder de regeneração. O universo é abundante, o universo é próspero. O universo oferece tudo aquilo que nós desejamos e nos comprometemos, desde que não seja de uma forma egoísta, porque senão é como se a gente estivesse atravessando aquele... Já viram alguns filmes, né, que tinham, tipo Indiana Jones antigamente, que a pessoa ficava tão obcecada pelo poder e o poder só para ele, que era um grande sol, e a pessoa, né, chegava ali e virava cinza? Tá muito relacionado a esse cinza. O poder, ele tem que ser dividido, ele tem que ser flexível, ele tem que estar ligado à espiritualidade, ao equilíbrio emocional. É para ser compartilhado. É uma responsabilidade que, uma vez quem o tenha, tem que saber utilizar muito bem esse anel. E muitas das vezes a gente tem medo de chegar a esse poder. Quem somos nós com o poder? Esse anel nas mãos. Quem somos nós se tivermos atendidos os nossos desejos, mas se a gente não tiver participado da realização deles? A gente joga fora. A gente desperdiça. Isso é uma das coisas, é uma das sombras ligadas a esse 8. É uma das sombras, às vezes, ligadas aos grandes herdeiros, gente, que recebem, mas não valorizam porque eles não participaram desse processo de realização. E muito menos compartilham, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que ascendem, prosperam de uma noite para outra e de um dia para o outro e culminam assim, né? Vão sucumbir nesse grande poder. Então, é algo que precisa estar relacionado a um preparo, a um planejamento, a uma sabedoria. E essa sabedoria do 8, essa sabedoria divina que traz, se a pessoa estiver comprometida com a sua própria regeneração. Então, ele vai falar de sucesso, ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de abundância, ele vai falar de uma troca justa. Por isso que nós, normalmente, né, numerólogas, colocamos os nossos serviços sempre com uma vibração de uma soma 8. Que seja bom, sagrado, abençoado para mim, da mesma forma que seja para a pessoa que vai estar nesta troca comigo. Que seja valoroso para ambos, em mesma proporção. Valorizar o nosso serviço, valorizar a nossa utilidade, o que estamos oferecendo, sabendo que tem valor. Aquilo dali ajuda, aquilo dali soma, aquilo dali está oferecendo algo de sagrado, inclusive, para outra pessoa. E isso é mútuo, é simultâneo. Então é uma energia maravilhosa. É uma energia que pede planejamento, execução, organização, transparência. Cartas na mesa, lembram disso. Começa no laríngeo, na sua autoexpressão, dizendo, ordenando, permitindo que aquilo esteja bem à mostra. Porque depois não existe aquela questão da culpa, não existe aquela questão da punição, não existe aquela coisa que não foi acordada, sabe? Tá muito relacionado. O que é a justiça, gente? As questões legais, né? Olá, Leandro! Seja muito bem-vindo! Então, gente, o 8 é uma energia próspera, maravilhosa. Mas é só simplesmente a gente harmonizar a nossa assinatura? Não, muitas das vezes a gente tem que deixar o nosso nome transparente, claro, objetivo. Israel, Dani, sejam muito bem-vindos. A gente tem que estar sendo ético, a gente tem que estar comprometido. Muitas das vezes a gente coloca a senha com uma soma que deu 8, a gente coloca na porta do nosso escritório de trabalho uma energia do 8, mas não é que simplesmente venha a prosperidade a mim. Eu me comprometo a ser uma pessoa reta, transparente, ética, com contas organizadas. Presto contas, inclusive, porque o 8 vai chamar uma energia de muita inspeção, inclusive, né? Se lembra, fala de poder. Então vai falar se você está tendo mérito para usar aquele poder. Então você vai ser inspecionado, sim.
a prestar contas, sabe, com esse universo. Então, está comprometido a ser uma pessoa com esse bom uso do poder, da prosperidade, da abundância? A energia tem que entrar num fluxo, sabe, do dar e do receber. Por isso, essas grandes questões relacionadas ao dinheiro, que é próspero, não gosta de ficar em bolso de quem não utiliza, né? De quem vai tratá-lo de uma forma escassa, de uma forma apegada. Não é fluxo, é abundância. E isso também fala das nossas energias emocionais. Isso também fala da nossa energia sexual. Isso também fala dos nossos reais desejos. Quem é você com o poder? Quem é você na escassez? Olá, Monique! Então ele vai falar dessa transparência, desse poder, dessa autoridade, nessa ambição positiva de crescer, de gerenciar. Ele vai falar de questões práticas. É um ótimo momento para a gente vender, para a gente comprar, para a gente fazer essa energia circular. Ele fala de prestígio, ele fala de status. Mas qual status? É um status relacionado a você simplesmente querer aparentar ser uma coisa que você não é? Não. Esse status está falando daquilo que você tem consciência de valor. Quando você compra um objeto que custa mais, você saber diferenciar o preço de valor, né? Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você leva. E isso também fala de alto valor. E isso também fala quando a gente olha o preço dentro dos sacrifícios que, dependendo das situações, a gente passa e que a gente assume porque tem uma causa maior. Então não é ser Marte, é a questão do poder. Muitas das vezes quem está numa posição de poder, se bem realmente utilizada, vai abrir mão de muitas coisas, gente. Na responsabilidade de cumprir ali o seu propósito, o seu dever. Quando as pessoas não utilizam isso e estão só em função do que aquilo vai gerar para si de benefício, é a má utilização do poder. Não é? Então, assim, são muitas coisas a serem trabalhadas com esse real prestígio. Quando uma pessoa está com uma energia 8, eu sempre falo assim, olha, não compre nada que seja falsificado. É o seu comprometimento com aquilo que é valoroso. E isso a gente vai falar de posicionamento, isso vai falar de ações, mais do que aquilo que está manifestado em coisas físicas. O universo vai recompensar, não pelo sacrifício, não é martírio. Vai compensar pelos reais valores do que a gente está querendo realizar, a colheita. Né? Quando a gente olha esse 8, inclusive, enquanto o 4 é um quadrado, o 8 é 2 vezes esse 4, né? Então você tem 4, o cubo da matéria, e depois você tem essa outra posição, né? Você cria ali o octógono. E que depois você tem um grande círculo ligado a esse celestial, aquilo que é divino. Quando a gente olha essa oitava maior, esse 8 maior, essa justiça bem feita, vai falar de consciência, de tranquilidade de consciência. Muitas das vezes é aquilo, eu posso morrer. As minhas obras já foram feitas. O meu legado já foi deixado. A colheita já foi feita. Então, gente, o 8, ele vai falar, inclusive, são 4 elementos básicos, né? Fogo, terra, água e ar. O 8, ele vai falar dos 2 estados de cada elemento. Entre o seco, o frio, o úmido e o quente. E aí depois aí entra lá no Oriente, né, o metal, que já vai ser uma outra junção desses elementos. É pra gente olhar sempre os aspectos que a gente precisa de equilíbrio de cada posicionamento. As ponderações que essa carta da justiça pede em cada elemento. E aqui, quando a gente olha esse trono, ele é um trono redondo que foi cortado aqui como se fossem amêndoas, tá vendo? Aquilo que tá dentro, o inconsciente que precisa ser trabalhado antes dessa manifestação. Então, esse inconsciente aqui, se fala de emoções, são de coisas fluidas. O nosso emocional é um grande espelho, os espelhos d'água. E o que é bacana num dia de hoje? Nós tivemos 3 portais esse mês. 8 de agosto, o portal é sempre uma fenda energética que se abre, onde a gente tem essa possibilidade de ter uma ajuda muito maior
nesse canal que se abre, nessa fenda que se abre desses dois mundos. Mas principalmente da gente estar mais em contato com os nossos guias, nossos guardiões, a nossa espiritualidade, né? Que nos ajuda nesse processo evolutivo. Então é um momento em que a gente tem de se deparar com os nossos monstros, com as nossas sombras, reconhecê-las, tentar ter uma clareza para reconhecê-las e pedir forças, principalmente para se comprometer com a nossa autotransformação. Se a gente sabe olhar essas luas, a gente ganha ainda mais força. Se a gente está disposto, a gente aproveita o mês inteiro, gente. É uma energia nos dada, onde todo mundo vai ter que passar por esse grande caminho. São 7 os céus, até se chegar ao 8º, a esse divino. Estamos nesse momento de transformação. Inclusive relacionado aí a Plutão, relacionado aí a Saturno. Então não é fácil. Mas é para aqueles que estão dispostos a se olharem e se transformarem. Então, quando a gente olha, eu falei de Leão, que traz essa clareza, né, esse poder, essa autoconfiança, essa coragem, mas trabalha o brilho, trabalha aquilo que é exposto. Vai colocar, trabalha uma exposição daquilo que a gente tem que olhar de luz e daquilo que a gente também tem que olhar de sombra. Não é a gente se vitimizar, é a gente assumir essa responsabilidade e arregaçar as mangas para crescer. E ir pro palco. Não é fácil estar aqui fazendo live. Da escolha um horário que achei que quase não fosse ter ninguém. Mas vocês são todos bem-vindos. Mas é porque eu lido com os meus medos, as minhas inseguranças. Às vezes a minha falta de vontade. Às vezes minha autossabotagem. Mas às vezes de não querer estar exposto. O escorpião também gosta de ficar escondidinho, sabe? Mas aí vem aquilo. Preciso compartilhar. Eu preciso, não é só pra mim. Esse conhecimento não tem que ficar só comigo. Então que seja uma colheita não só minha, mas que seja de todos. Acreditando ou não, nem sempre a gente acredita no nosso inconsciente, né? E nas nossas potencialidades. Tudo bom, Fernanda? Seja bem-vinda. Na sombra desse 8, gente, depois eu vou falar desses portais das luas, tá? Não esqueci não. Na sombra desse 8 vai ser justamente o extremo oposto desse sucesso, dessa realização, vai ser um fracasso. Aí que entra essa autossabotagem, aí que entra essa questão de você não se achar merecedora de um sucesso, aí que entram umas questões às vezes ligadas às lealdades que não foram bem trabalhadas lá no 4. Lembra? O 8 é o 4 que deu certo. E se o 4 não tá capengando lá? As memórias, o passado, a ancestralidade, as invisíveis lealdades, os nossos traumas, tudo tá lá no 4. Tudo tá lá na casa 4. Tudo tá lá dentro do caranguejinho de Câncer. Jaime, seja muito bem-vindo. Aí o 8 desse escorpião vai mexer na ferida. Vai fazer com que a gente queira botar pra fora. Vai fazer com que a gente queira mudar. E aí entra essa energia boa de Leão. E depois quem vai chegar? Depois que Leão tiver sacudido, movimentado, mudado, feito a gente olhar, feito a gente trabalhar crises, altos e baixos, emocionais, financeiros, de relacionamento, de tudo, mudança. Toda mudança gera crise, né? Uma vez que o Leão trabalha essa mudança, uma vez que ele te exponha, uma vez que você veja suas vulnerabilidades, suas fragilidades, você ganha um poder e você vai buscar o quê? Equilíbrio, harmonia, Virgem. Entra o 6, o afeto, o florescimento de dentro para fora. A busca agora, às vezes, não só da exposição, não é ir para fora, não é voar, é voltar de novo para dentro. Cuidar do seu templo, do seu ninho, da sua autonutrição, seu amor, sua organização, seu servir, sua rotina, seu comprometimento com as tarefas do dia a dia. Poxa, se eu quero isso, o que eu posso mudar da minha... E vou fazer e vou mudar da minha alimentação, dos meus hábitos, das minhas atividades, da minha organização dentro de casa, de quem eu permito que eu traga na minha casa, cuidar do ninho da casa, do corpo, da estética, da beleza, do que eu me cuido, do meu bem-estar. E aí você recebe seus amigos, as lealdades, as amizades, a família. Mas o 6 é uma energia de organização e de praticidade voltada para o seu lar, para você, para o seu amor, para o seu auto-amor, para a sua nutrição. Então, depois das crises, tem esse período, sim, de acolhimento. De comprometimento, sim, de trabalho de equipe, sim, mas são energias que vão se complementando. Entendem a perfeição desse universo maravilhoso?
E aí, voltando, Raira, seja muito bem-vinda. Inclusive no 6, gente, na energia de Virgem, é muito ligado a isso, essa beleza, essa estética, a quem se cuida, a quem vai servir ajudando as pessoas a se sentirem bem, bonitas. Vai falar de estética, beleza, harmonia, equilíbrio. Vai falar da música, dessa outra harmonia também, muito bacana. Mas voltando para a sombra do 8, fracasso, degeneração, egoísmo, injustiça, gente. Essa sede, essa dominação, esse aspecto tanto ligado para você ocupar o seu espaço, você não querer abrir mão do seu trono, desse trono relacionado aqui ao poder, à justiça. Quantas figuras de poder a gente não vê isso, gente? Acontecendo uma vez que esteja no poder, não quer abrir mão. Ao invés de ser fluxo, acaba virando teias agarradas com trocas de favores, de comprar o outro. Não está sabendo lidar com a justiça, mas depois tem o retorno. E a justiça não é dos homens, né? A gente tenta aqui até fazer. Mas a justiça é do universo, ela é divina. E sempre virá. Com a mesma espada com que você fere, você será ferido. É o bumerangue, é a lei. Fala de ganância, fala de teimosia, fala de ser fundamentalista, fala de pessoas desonestas, fala de pessoas antiéticas, fala de pessoas manipuladoras. Aí vai para a sombra de Escorpião. Olá, Suelen, seja bem-vinda. Vai falar dessa sede de poder que cega. Ao invés de consciência, clareza, vem essa cegueira, vem essa ânsia, vem a dominação pelas questões relacionadas não só à matéria, porque a gente tem essa coisa realmente, como, né, foi falado, né, do 8 tá muito ligado a uma realização material, mas às vezes é uma realização de ego. Numa relação com o outro, numa negociação com o outro. Gente, quando você vai negociar com uma pessoa um preço de um serviço, muitas das vezes tem pessoas que não querem perder jamais. Ela vai sugar do outro tudo aquilo que ela puder para ser beneficiada. O jeitinho, né, de que se deu bem. E aquilo é uma vibração que é um retorno tão ruim. Não pechem aquilo que tem valor. Muitas das vezes você pode negociar. Muitas das vezes você não vai conseguir pagar aquilo, mas se é o seu desejo, negocia prazos. É um momento muito bom para compra e venda, mas é um momento de negociação, principalmente de quem está endividado, a dívida. O seu nome, a sua dignidade é quando você está disposto a realizar, disposto a regenerar. E isso é valoroso. Não é vergonhoso você estar devendo. Vergonhoso é você não assumir as suas responsabilidades nessa realização, nessa compensação. E isso pode ser negociado. E assim o universo também negocia. A gente está aqui negociando um monte de débitos passados, gente. E a gente tem que pedir força e comprometimento para sempre estar regenerando, superando, indo para uma oitava maior. Vingança é uma outra sombra de Escorpião. Nunca ouvi falar da questão da vingança, pagar na mesma moeda, dar o troco. Isso é escroto mesmo, né? Perdoa a palavra. Mas tem pessoas que nessa questão do poder não querem ficar por baixo jamais. E isso também é uma máscara. É uma arrogância. A gente tem que saber o equilíbrio, gente. Do que realmente é valor. Certos valores são inegociáveis, são, Leandro. E a nossa consciência, quando ela está ligada a uma clareza, ela só nos dá paz se a gente está comprometido nessa resolução. Não é uma ansiedade de querer cumprir tudo na mesma, não. É o equilíbrio. Mas a gente sabe quando a gente está comprometido. A gente dorme tranquilo. Não é? É o sono dos justos, a gente já não fala isso. E realmente é. Olá, Daniel! Seja bem-vindo! Quanto tempo! Olá, Kim! Então, gente, aí vai para esse lado do desonesto, sabe? Esse escambalacho todo que a gente vê de política, que a gente vê no meio religioso muitas das vezes, que a gente vê em qualquer instituição de poder. Um lugar onde você frequenta, de qualquer questão relacionada ao seu nicho profissional, inclusive, as questões familiares. Quer saber quem é uma pessoa, é só dar poder para essa pessoa. No meio jurídico, né? Olha, Rodrigo, quanto tempo! Então, é uma questão que a gente tem aí com essa energia de leão, uma possibilidade justa de nos vermos
dentro dessa luz e sombra, dessa energia de poder. Qual é o nosso sucesso? Ele é pessoal. Tá muitas das vezes ligado, como eu falei, aos 4 poderes. Poder pessoal, poder material, poder espiritual e poder o sexual. Sempre, tá? E aí, na sombra, ao invés de ambição positiva, também muito bom te ver, Rodrigo! Boas memórias, gente. Eu estudei com o Rodrigo. Maravilhoso. Eu lembro daquele passeio na lagoa que a gente fez com a escola, com o ônibus da escola. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. E, gente, até perdi onde eu tava. Volta aqui, clareza do 8. Realização pessoal, os 4 poderes. Eu acho que foi. Ah, sim, lembrei. Ao invés da ambição positiva, na sombra, vai ser a ganância. É aquele que não se permite compartilhar. É só pra mim. É o ego. Eu domino. Eu vou, sabe, ficar nessa repetição desse mandato onde só vai perdendo potência, as pessoas não fazem mais nada, é só cambalacho. Quantas vezes a gente vê corrupção, corromper, ligado ao poder? Então, gente, isso é sério. E realmente é uma questão de justiça, não dos homens, mas uma questão de justiça dessa lei do retorno. Como está o bumerangue de cada um. E no terceiro e último aspecto ligado a essa energia do 8, que a gente pode falar que é a energia bloqueada, neutralizada. Ela não se manifesta, a gente não reconhece essa energia do 8, que é justamente as pessoas que são os enrolões, enrola todo mundo, ou vive enrolado. Minha vida tá enrolada. Aí a gente tem que fazer exercício, gente, de falar assim, o que eu tô permitindo de ser enrolada? E aí a gente volta para aqueles aspectos de luz que eu fui falando. Transparência das negociações, transparência no que você expressa, sua autoexpressão, o quinto chakra, o laríngeo trabalhando. O que você quer, o que você deseja, o que você espera em troca. Poxa, mas eu já vou começar uma negociação assim? Sim! Seja uma relação de afetiva, mas uma relação profissional. Na hora que você vai contratar o Rodrigo aí, todo mundo da galera do direito, quanto mais coisas claras, não é em letra pequenininha não, mas claras, não é embaixo do tapete. Quanto mais as coisas estiverem esclarecidas, menos dor de cabeça lá na frente. Menos coisas que vão ficar emaranhados sistêmicos, inclusive. Então as coisas têm que ser expostas e isso, muitas das vezes, vai fazer com que não tenha nem negócio, não vai realizar o negócio. Melhor não ser realizado esse negócio do que você se prejudicar ou prejudicar outra pessoa. E aí a gente vai trabalhando essas questões de karma. Karma é ação, gente. Não é punitivo, é ação. Como a gente age, a gente vai ter esse retorno. Pode não ser na mesma pessoa, pode ser no mesmo funcionário, mas são esses emaranhados sistêmicos que vão acontecendo sim. E somatizações, porque às vezes a gente não tem a consciência, a gente não tem uma clareza ali do que está exposto, mas o nosso inconsciente, a nossa consciência está ali guardando e o inconsciente vai trabalhando. E aí vai virando as grandes doenças, as preocupações. Quantas pessoas a gente vê realizadas e que acabam dando cabo da própria vida, gente? Porque chega um momento que se torna pesado demais aquilo que não foi esclarecido, aquilo que não foi perdoado, aquilo que não foi curado. E isso fala de nós. Ok. Gente, agora falando dos 3 portais. A falta de transparência que realmente geram as maiores questões que acabam parando no judiciário. Mas por isso que essa energia do 8 vai falar disso. A gente tem que ter coragem para se expor. E, ao mesmo tempo, a grande potência que é expor as suas vulnerabilidades. Isso é força. Brené Brown quem o diga, né? Essa coragem, esse poder de ser vulnerável. E isso transforma, e isso conecta a outras pessoas. Nós somos seres aqui imperfeitos em processos de regeneração, gente. Estamos nesse momento de transformação, sim. Então, não pode negligenciar a dor. Não pode negligenciar esses buracos. Tem que ser expostos de uma forma inteligente, de uma forma responsável, porque muitas das vezes você, dependendo de como você usa a sua fala direta, você está sendo muito mais a espada, muito mais em cortes do que realmente para cura. Questões, por isso que o escorpião ele é cirúrgico. E ele aprende muito com a outra casa, que é relacionado à sua sombra complementar, é touro. Então é esse 2 que vai ali ensinar ao escorpião aquilo que precisa ser falado. Isso aqui é meu.
Isso aqui eu tenho valor, isso aqui eu tenho prazer, isso aqui eu me empodero disso, sabe? Isso daqui, não dê cabo de tudo, porque senão o escorpião acaba passando a espada em tudo. Acaba matando tudo muito facilmente, não tem muita negociação, não tem muita diplomacia, tem uma frieza, sabe? Então touro ensina a esse escorpião essa paciência, a essa escuta, a essa diplomacia, esse apoio, a olhar os dois lados da moeda, a uma energia receptiva feminina. Olá, Raquel! E o 8 vai trabalhando essas questões mais voltadas à praticidade. Porque senão também touro só apega. Se apega às questões. Isso aqui é meu, a posse. Às vezes até na sombra vira um ciúme, né? Vira aquela coisa assim, muito voltada. Ou até os prazeres, né? A comida, essas coisas assim. E o escorpião já vai dando cabo, já vai sendo mais objetivo, transparente. É balança e espada. Balança para as ponderações e espada para aquilo que ele precisa dar cabo, do que precisa morrer. Para o novo vir e renascer. E aí a gente vai falar, Raquel, saudade? Minha colega de teatro. O teatro é inclusive uma terapia que a gente ajuda muito a gente colocar para fora essas questões voltadas à nossa personalidade, o inconsciente, e trabalhar as transformações. É terapia mesmo, é oficina de alma, né? Olá, Vandinho, beijo! E aí, gente, esses 3 portais a gente teve dia 8 de agosto, essa energia, né, dessa dobradinha 8-8, só que foi em lua minguante. Já começou passando a espada, deixar desarranjo, né, daquilo que precisava ir. O que a gente não estava permitindo ver foi. E eu tive até uma gastroenterite, gente, perto desse portal. Depois, a gente está tendo hoje um portal ainda não deu meia-noite. 23, gente. Portal 55. Ousadia, coragem, leão. Hoje, gente, dia 17 fala da estrela. Dia 17, 1 mais 7, 8. Quando a gente pega a estrela na carta do tarô, inclusive ela é um dos arcanos ligado ao 11, aquário. Essa energia da força que a gente estava falando aqui. Dentro desse arcano, desse dia 17 do tarô, o que essa estrela representa? Esperança. Autoconfiança. As águas emocionais aqui, tá vendo? Ela segura, aquário segura a grande ânfora ligada à sabedoria, aquilo que ela vai compartilhar de forma fraterna com o coletivo. E ela tá com 2 ânforas aqui, uma dourada, muito relacionada a essas questões, né, do ouro, da materialidade, mas também as questões dessa grande alquimia que a gente faz no ser humano, né, essa grande magia. Mas as questões relacionadas aqui na praticidade, consciente, lembra lá do direito? E quando a gente olha, inclusive, dentro do nome 8, tem algumas línguas que isso fica muito próximo com essas questões relacionadas a ser direito, a justiça, sabe? Mas aquilo que é consciente, aquilo que é prático, aquilo que age. Até em inglês, né? Eight. E tá muito relacionado ao que é o direito, right. Então, em alemão isso acontece também. Quando a gente olha à noite, vai pro lado inconsciente, já vai para essa ânfora do prata. Aquilo que a gente não vê muito, aquilo que vai trabalhar medos, aquilo que vai trabalhar as águas, as ilusões, mas às vezes inspirações, é a nossa parte emocional, né? A emoção normalmente não deixa as coisas ficarem aparentes, mas elas transbordam. E é uma forma de... Tudo acontece na água. Por isso que é tão mágico essa questão da energia, né, de Iemanjá e do ventre. Nós temos água, a gente vem da água. Então aqui... A estrela, ela sabe diferenciar muito bem o que deve ser para a parte material e o que deve ser para a parte espiritual. Cada água no seu devido lugar, mas ao mesmo tempo. Fala dessa síntese. A estrela de 8 pontas, relacionada a esse octágono, Jesus renasceu, esse renascimento, no 8º dia. Esse 8 é muito poderoso, gente, é divino. Ele fala dessa nossa volta, desse nosso retorno à oitava maior, ao que é humano com o nosso divino. E aqui como símbolo também a gente tem uma borboleta, que uma das questões, a borboleta é muito 3, é muito ar, né? Mas vai trabalhando a metamorfose. É uma outra forma de transformação, diferente até da fênix e dos outros, né? De uma forma até mais drástica, porque realmente ela muda, a metamorfose, a borboleta, ela muda de um estado para outro. Ela muda da lagarta para um ser que voa, de outra parte de nutrição, de tudo, né? Então, assim, o 8, quando a gente para pensar hoje, dia 17, nesse portalzão 8, em lua nova. O que é a lua nova, gente? O novo vindo, esse renascimento acontecendo. Todas
as possibilidades que a gente pode transformar, desejar. Não aguento mais comer banana. Eu desejo morango. Como eu planto morango? Quem eu contrato? Qual terreno? Qual a melhor época? Pensamento estratégico do 8. Gerencial do 8. E fazer aquilo acontecer. Você pode. Desde que a estrela ensina, você tenha confiança em você. Aqui, o céu está escuro. Lua nova. Não tem lua. Ela está inconsciente, ela está oculta. Mas aí é o grande poder que tem das estrelas aparecerem, é você quem brilha. A carta 17, o dia de hoje, fala de brilho pessoal. Ninguém apaga a sua estrela. Ela tem luz própria. Então, se a gente tiver esperança que mesmo nos dias sem lua, mesmo nos dias sem luz, quem brilha são as estrelas. E elas brilham em conjunto. O sucesso não é sobre o outro. Essa estrela fala de fraternidade, a grande estrela de 8 pontas. É poderosíssimo. Não à toa, dentro de algumas lutas, são um grande octógono, né? É um grande campo ali de poder, onde ali eles estão lutando um contra o outro. Aí é usado de uma outra forma. Mas dentro dessas questões relacionadas a poder, o que vale é o seu próprio poder. O 17 veio depois da carta da Torre, que é a carta 16. E depois ela vai passar com a carta da Lua, que também fala de certas ilusões. E aí ela tem a esperança, a confiança no universo, de que ela reconhece que tudo vai dar certo porque ela também é um ser divino. Então, gente, que a gente consiga hoje, termina essa live aqui, pega um papelzinho, escreve a lápis, faz um círculozinho assim a lápis, coloca ali você no centro, seus desejos, o que você deseja renovar, transformar em você. Regenerar. O que você quer conquistar? Pede força, esclarecimento, discernimento. Hoje não estamos sozinhos, nunca estamos, mas hoje a gente está perto, sabe? Da nossa força, do nosso divino. Aproveita. Mas isso no mês todo de agosto. E o próximo portal, gente, já vai ser em lua crescente, maravilhoso, dia 26 de agosto. 26 é uma energia, lembra que eu falei de Touro, 2, e o 6 de Virgem? Tudo pra gente aproveitar de Touro e de Virgem, de materialidade positiva, de valor, de alto valor, de organização, de servir, de autocuidado, de nutrição, de florescimento, de ser amor. Não é ter amor, é ser. E aí a gente trabalha o 26, um dos números mais ligados à justiça, sim, mas à receptividade, aterramento que o 8 pode nos dar. Então, são 3 portais maravilhosos. No dia 30 e 31 de agosto, ainda tem um outro fenômeno, que é uma superlua. Esse mês de agosto a gente teve 2 superluas, que é muito raro de acontecer no mesmo mês. A gente vai ter... Tem uns astrólogos que falam dia 30, outros falam dia 31, por quê? Pelo que eu vi, dia 30, o ápice aí dessa superlua é bem tarde, então já vai entrar ali como... já entrando pro dia 31. Então aproveita... Até a Astronália, que é uma astróloga que eu sigo, ela botou hoje lá como 31. Então, assim, não é 31, esperar o dia 31 acabar para se conectar, não. Já começa no dia 30. Não tem erro. Conecta, gente. Seus melhores pensamentos, coragem, para a gente poder morrer e renascer positivamente. E prosperidade, trabalhar esse merecimento, essa estrela, essa... Não pedir justiça, né? Xangô ensina que a gente não pede justiça. Mas a gente acredita na justiça. E a gente não reclama, a gente faz a nossa parte, a gente se compromete com a nossa própria regeneração. Então, olha, gratidão a todos vocês que ficaram aqui comigo, a todo mundo que vai assistir depois, compartilha, escreva. Ah, esse retorno também é bom, gente. Lembra da lei do retorno? Lembra dessa confiança que facilita, né? Eu ter mais vontade de fazer isso depois. Porque eu já falo muito. Então eu uso o 8 para tentar ser mais objetiva, prática, né? Nem sempre eu consigo. Então fala aí o que vocês entenderam e compartilhem. E olha, prosperidade, estrelas para todos vocês, viu? Mesmo distantes, as estrelas se fazem presentes. Obrigada Dani, obrigada Lu. Boa transformação para vocês.